Eu digo assim, que não são todas as profissões que têm o privilégio de ajudar, né? E o jornalismo, ele concede esse privilégio ao profissional de poder ajudar as pessoas, poder ajudar instituições. Então, é muito bacana a gente poder fazer o mínimo de diferença possível, assim. Às vezes é o mínimo, a gente dá uma reportagem, dá uma notícia e já faz toda a diferença numa instituição, por exemplo, como a Ágape, como o Projeto Novo Amanhecer. O que eu vejo, assim, que é mais gratificante, que é o que mais toca, assim, no nosso coração lá como funcionário, ou no coração da comunidade mesmo, é a evolução deles. A evolução, assim, não tem como medir, né? Esse ano, só um adendo, esse ano a Ágape faz 30 anos e junto com o Nelson, né, a gente tá trabalhando aí uns vídeos. Eu achei interessante que um dos vídeos, o primeiro agora que a gente postou, o Jorge, né, ele fala que ele não sabia matemática e agora ele sabe, ele não gostava de português e agora ele sabe. Foi lá onde ele aprendeu a ler. Foi lá onde ele aprendeu a se comunicar, a não ter vergonha de conversar com as pessoas. O que também é mais gratificante é que a Ágape, a gente não trabalha só o atendido, a gente trabalha a família. E eu me lembro de um caso que, assim, as crianças iam lá e alguns queriam participar. Outros, que eram terríveis, eles estavam jogando pedra no vidro, pedrinha no vidro, e queriam chamar atenção de alguma forma, e aí você via que ia passando o tempo do projeto e eles vendo o quanto aquele outro colega dele estava se comprometendo, e aí no final do projeto eu lembro que quando alguém ia fazer alguma coisa, os outros que jogavam pedra falavam, vamos respeitar lá que eles estão fazendo lá. Então eu percebia muito essa transformação, assim, que é uma coisa que até hoje me toca, assim, nesse aspecto de chamar atenção mesmo, o quanto vai mudando a percepção das pessoas que participam. Começando mais um podcast aqui da Max e hoje a gente vai falar de um tema muito importante que traz um pouquinho sobre inclusão e terceiro setor também. E aí eu tenho duas convidadas aqui para participarem desse bate-papo comigo hoje, que é a Mariana e a Caroline. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria já começar falando para vocês se apresentarem um pouquinho, claro, né? A Mariana, que é gestora da Associação Ágape para Educação Especial. Sei também que é formada em administração de empresas e especialização em gestão de projetos, né? Isso. E a Carol, que é jornalista, né? A Caroline, trabalhou comigo também lá na Band durante um período. E também participa de um projeto social como voluntária lá em Taubaté, né? Que é o projeto Novo Amanhecer, né? Então a gente vai conversar um pouquinho, mas antes queria já que vocês se apresentassem um pouquinho e contassem pra gente desde quando vocês estão nesses projetos. E quem quiser começar, fica à vontade. Tá bom, pode ser eu. Então, meu nome é Mariana, eu trabalho na Ágape há 11 anos, desculpa, fazem 11 anos que eu tô lá na instituição. E agora eu assumi como gestora, então, assim, é um trabalho muito gratificante, né? A gente tá em contato com o terceiro setor, ajudando, buscando edital, buscando mais conhecimento, então é um trabalho, assim, gratificante demais. Tô lá faz 11 anos, sou formada em administração e tenho especialização em gestão de projeto. Pô, legal, hein? E eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que essa visão e essa experiência que você vai adquirindo também na administração de empresas e tudo, tem tudo a ver também com o terceiro setor por causa dessa necessidade que a gente vai sentindo da especialização, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco. E aí, Carol, pode se apresentar também. Tudo bem, gente? Tá eu sou jornalista, né? Formada em jornalismo. Caí de paraquedas no terceiro setor, assim. Tô há 4 anos no Projeto Novo Amanhecer como voluntária. Passei agora recentemente, né? Assumi ali com a minha diretora um pouco da direção, né? E, assim, como a Mari tem mais experiência que eu, né? Mas a gente vai caminhando, vai patinando, vai aprendendo também. Tô aprendendo nesses 4 anos. 4 anos já nesse projeto também, né? Poxa, legal, né? E a primeira coisa que eu queria perguntar já para vocês, falando um pouquinho disso... Antes eu também, né? Eu ministro oficinas lá na Associação Ágape também, então conheço bastante de perto o projeto, né? E tem uma trajetória também muito ligada a essa área de políticas públicas, né? Inclusive, eu tive um projeto também que eu participei, que chamava Tem Cultura no Meu Quintal, lá em Jacareí, que levava oficina de teatro para alguns bairros e regiões, distritos da cidade, né? E eu acho que inicialmente as inscrições eram
para 5 localidades, atender 30 crianças de cada localidade, então ali ia fazer ali um total de 150 crianças, né? A gente terminou com um pouco menos do que isso no projeto, né? Alguns começam, nem todos terminam, né? Mas o grande lance que eu percebi nesse projeto que eu participei era a mudança e a transformação que gera para quem está participando. Às vezes uma coisa pequena pra gente, entre aspas, a gente vê uma transformação grande, né? E aí eu queria começando por aí, né? Qual a transformação que vocês veem hoje e qual o impacto que vocês veem hoje em para quem participa desse projeto, para os atendidos? Então, lá na Agape, a gente atende pessoa com deficiência. E o que eu vejo, assim, que é mais gratificante, que é o que mais toca, assim, no nosso coração lá como funcionário, ou no coração da comunidade mesmo, é a evolução deles. A evolução, assim, não tem como medir, né? Esse ano, só um adendo, esse ano a Agape faz 30 anos e junto com o Nelson, né, a gente tá trabalhando aí uns vídeos, né, mostrando um pouco da nossa trajetória e contando, né, o diferencial que fez. Eu achei interessante que um dos vídeos, o primeiro agora que a gente postou, o Jorge, né, ele fala que ele não sabia matemática e agora ele sabe, ele não gostava de português e agora ele sabe. Foi lá onde ele aprendeu a ler. Foi lá onde ele aprendeu a se comunicar, a não ter vergonha de conversar com as pessoas. E assim, o que também é mais gratificante é que a Agape, a gente não trabalha só o atendido, a gente trabalha a família. Então, a gente vê o atendido e a família evoluindo juntos. Não só na educação básica, no português, na matemática, que até porque hoje esse não é o nosso foco principal. Nosso foco principal é a socialização deles mesmo. Mas tá lá trabalhando com a mãe, com o atendido, ver eles evoluindo, né? Ver uma menina que chegava lá toda assim acuada, né? Não falava com ninguém e hoje ela já tá conversando, ela chega, ela te dá um abraço. Então isso eu acho que é um dos principais, né? O que motiva. E também, Legal. Carol, eu acho que principalmente para o projeto de vocês, que é crianças de qual faixa etária ali que vocês... Mais ou menos ali entre 6 anos até 14, 15. A gente tem adolescente que tem 18, 19 e ainda tá com a gente lá desde criança. Então, tem crianças e adolescentes ali, e aí ele vai passando por essa transição, né? E eu acho que a transformação vai pegar um pouco disso também, né? Porque às vezes ele tá acostumado com uma rotina lá fora, e aí ele vai começar a trabalhar oficinas ou ações e interagir com a comunidade também. E nessa interação com a comunidade ele vai ver muitas transformações também, a criança, na formação dela mesma, né? Nós trabalhamos lá para que a criança não fique solta na rua mesmo, sabe? E que ela tenha uma atividade em conjunto com a escola, sabe? Assim, muitas crianças estudam, por exemplo, de manhã e à tarde não tem muito o que fazer, então vai lá pro projeto fazer uma atividade, né? Você não precisa ficar na rua. Muitas estudam integral, mas à noite elas estão lá no projeto fazendo as atividades. Então, a nossa intenção ali no projeto é fazer com que a criança participe fique dentro da comunidade mesmo, né? Que o projeto Novo Amanhecer é dentro da comunidade do Piratininga ali, né? E ela tenha algo pra fazer ali mesmo enquanto não tá na escola, sabe? É um contraturno, Isso, né? um contraturno. Então, vocês têm até à noite? Sim, a maioria das nossas atividades, inclusive, é à noite já, porque a maioria estuda em tempo integral, né? Então, a maioria é à noite mesmo, pra elas terem alguma coisa pra fazer nesse horário livre, digamos assim. Legal. E funciona super bem, né? Eu me lembro, nesse projeto que eu citei para vocês, né? Até o Tem Cultura no Meu Quintal foi um projeto que ele foi idealizado pelo Cláudio Coca, né? Que é dessa área do teatro lá de Jacareí também, né? E aí eu fiz a produção desse projeto, né? Então eu fazia produção executiva e tudo mais e acompanhava todas as ações que aconteciam ali. E eu me lembro de um caso que, assim, a gente fazia o projeto em espaços cedidos. Então teve um espaço que tinha lá era no condomínio, mas um condomínio... condomínio habitacional, né? De programas habitacionais do governo, né? E aí no condomínio lá tinha um salão específico. E aí a gente conversou com o pessoal para conseguir fazer lá. Porque aí a gente levava o projeto próximo da região deles, Legal, né? Porque talvez seja um dos pontos que o terceiro setor consegue suprir uma dificuldade do poder público. Sim. Porque o terceiro setor tá ali, ele conversa com a comunidade de uma forma que o poder público muitas vezes não vai conseguir conversar, no meu ponto de vista.
E aí, chegando lá, a gente percebia muito isso. As crianças iam lá e alguns queriam participar. Outros, que eram terríveis, eles estavam jogando pedra no vidro, pedrinha no vidro, e queriam chamar atenção de alguma forma. E aí você via que ia passando o tempo do projeto e eles vendo o quanto aquele outro colega dele estava se comprometendo. E aí, no final do projeto, eu lembro que quando alguém ia fazer alguma coisa, os outros que jogavam pedra falavam, vamos respeitar lá que eles estão fazendo lá. Legal. Então eu percebia muito essa transformação, assim, que é uma coisa que até hoje me toca, assim, nesse aspecto de chamar a atenção mesmo, o quanto vai mudando a percepção das pessoas que participam. Até o respeito, né? Porque uns que não tinham esse respeito, igual você falou, tá lá jogando, não, peraí, vamos respeitar, né? Agora tá no momento deles, que legal. Começa a entender uma coisa que eles não viam. Mas uma coisa, Nelson, que você disse que faz muito sentido é a questão do braço, né? O terceiro setor, ele é um braço do poder público. O poder público, ele não dá conta. Ele não dá conta de administrar as instituições, assim, sozinho, né? Vamos supor, se fosse tudo por conta da prefeitura, o poder público não dá conta. Não dá conta. É abrigo, é lar de idoso, é pessoa com deficiência. O poder público, infelizmente, ele não dá conta. Então, se não for o terceiro setor, gente, o município, ele trava. Muitos bairros padecem, assim, de não ter alguma atividade para criança. Sim, se não for o terceiro setor, né, trabalhando incansavelmente, porque a gente sabe, né, a gente que é do terceiro setor, se não for o terceiro setor, a prefeitura, infelizmente, ela não dá conta, né? Então, é uma parceria, né? Os dois, tem que andar juntos. A gente vê até, né, eu que acompanho bastante a evolução da legislação como um todo, assim, né? Busco muito conteúdo sobre isso, principalmente porque a profissão também exige. Primeiro é que a educação, a cultura e as outras atividades específicas que estão ligadas ao social, digamos assim, né? Porque a gente sabe que a educação, ela tem aquele olhar social, a cultura, ela tem aquele olhar de transformação, também o esporte também, né? E elas são não só um direito, como também um dever do poder público de não só executar, mas aí ele é um dever que está ali para o poder público, mas também para a comunidade, para a sociedade, né? E aí o poder público precisa encontrar mecanismos para fazer essa interligação, né? Que aí é onde a gente vê, talvez, projetos como Lei de Incentivo à Cultura e tudo mais, porque o poder público ele tem a obrigação legal de subsidiar esses projetos para eles acontecerem, né? Porque eles têm um valor muito forte que muitas vezes a gente precisa sempre reforçar, digamos assim, né? No meu ponto de vista também, né? E falando sobre esse assunto um pouquinho, aí eu tava conversando, a Carol vem do jornalismo, né? E o jornalismo eu vejo que ele cada vez mais em evidência agora, assim, se fala bastante, assim, da responsabilidade do jornalismo, o jornalismo cada vez mais, porque a gente tem ano eleitoral, muitas coisas acontecendo. E o jornalismo, ele tem uma questão de utilidade pública muito forte também, né? Porque leva informação para as pessoas, né? E você acha que é daí que, desse viés do jornalismo, que você também veio um pouquinho para esse setor social? Acredito que sim, que até eu conto a história, né, de como que eu entrei no Projeto Novo Amanhecer, foi através de uma pauta, inclusive. Eu estava pesquisando sobre o bairro, né, tinha alguns problemas do bairro em relação à infraestrutura e energia, e né, nessa conversa eu acabei conhecendo a diretora do Projeto Novo Amanhecer, que ela me contou que o bairro ficava muitas vezes sem energia, isso atrapalhava o projeto. Eu falei, nossa, interessante ter um projeto aí. E foi ali que eu conheci o Projeto Novo Amanhecer, fui conhecer pessoalmente e me envolvi cada vez mais, e hoje estou lá há 4 anos já. Então, sim, foi numa tentativa de ajudar através do jornalismo que eu acabei ingressando no projeto. Olha só, que legal, né? Foi fazer uma pauta e viu ali uma necessidade real, como eu também posso interferir e ajudar, né? E na Associação Ágape hoje, tem também, por exemplo, voluntários ou pessoas específicas que sempre estão ali acompanhando. Como que funciona hoje essa parte, assim, da participação da comunidade? Eu sei que tem muitas ações que são voltadas ali para a comunidade poder participar. Os próprios atendidos, eles são de uma região específica. Pode me corrigir, tá? Mas como que funciona essa participação das pessoas lá? Então, os atendidos, eles são de diversas regiões do município, lá aqui de São José dos Campos. Então, a gente não tem, assim, uma concentração X, tanta da Zona Leste, Zona Sul, não. Eles vêm de várias regiões da cidade, são encaminhados, né?
E aí a gente presta o atendimento. Agora, com relação à comunidade, de fazer um trabalho com a comunidade, a gente teve um projeto muito bacana, que foi a Estação Musical, que era um projeto de música. E aí a gente focou na comunidade. Então, é assim, a gente abriu as portas, né? Sempre aberto, mas a gente abriu as portas para a comunidade. E a gente focou, não, agora a gente vai atender o pessoal daqui do bairro. Então, a gente fez uma busca ativa e a gente conseguiu atender. A gente deu oficina de flauta e percussão e foi um projeto lindo, né? A gente viu, assim, a evolução deles. Foi muito bacana, foi um tempo muito bom. E essa questão do voluntariado também, a gente tem os voluntários, né? Os pedagogos que vão lá. Acredito que a gente tem de 3 a 4 pedagogos que vão e a gente tem os voluntários de captação, que fazem cadastro de cupom fiscal, que é muito importante para a instituição, né? Essa questão do cupom. Que é o da Nota Fiscal Paulista. Nota Fiscal Paulista, isso. E como que a pessoa faz, por exemplo, se ela quer ajudar a instituição com a Nota Fiscal Paulista, no caso? Tem uma regra específica, né? Ela tem que dar o CNPJ da instituição, ou deixar ela em branco e doar, ou o empresário, por exemplo, que tem um supermercado. Como que funciona na prática? Isso. Então, o que é mais rentável para as instituições é quando a pessoa física entra lá no sistema, Nota Fiscal Paulista, e cadastra, né? Hoje em dia é tudo logado com o Gov. Uhum. Faz o login e coloca o CNPJ da instituição e que quer fazer uma doação automática. E aí fica por prazo indeterminado. Então, sempre quando você vai no mercado comprar uma roupa, quero CPF na nota, uma porcentagem vem para a instituição. Não é 100%, continua vindo um pouco para a pessoa física e uma porcentagem vem para a instituição. Então, eu acho que essa é uma da forma mais rentável, né? Muitas instituições faziam, ia coletando notinha no mercado, inclusive nós já fizemos muito. Só que agora teve uma mudança, né, na legislação, então essa porcentagem das notas cadastradas, que é você ir escanear o QR Code ou digitar, caiu, assim, drasticamente. Entendi. Então, assim, hoje em dia o que é mais rentável ainda é a pessoa física mesmo optar e fazer esse cadastro. Então, as campanhas que conscientizem a pessoa que ela mesma pode ajudar com uma ação dela e influenciar diretamente naquele imposto que ela paga para o governo, ela tem um poder de decisão sobre para onde um pedacinho daquilo que ela está fazendo. É o que eu sempre falo, né? É o imposto que está indo para o governo. Então, assim, se a pessoa ela consegue falar assim, não, e ela tem essa consciência, eu estou dando para o governo, mas eu posso ajudar uma instituição. Então, eu vou ajudar a instituição porque eu tô mandando... E um pouco pro governo vale muito pra instituição, Vale muito. Ontem eu puxei uma planilha em Excel que a gente consegue ver, né? Qual loja que foi, etc. Teve loja lá que uma pessoa física comprou algum item de R$20 e a nota foi sorteada e veio para nós R$200 numa nota de 20. Muito bom. Então, assim, isso é muito bom, é muito bom. É um dinheiro que iria para o governo, né? Iria para o governo ia, né, aplicar em outros recursos. Ele vai dar as destinações dela, mas a pessoa tá tendo o poder de decidir diretamente. Né? Não, o meu imposto eu quero que vá para tal instituição. Então, eu acho isso muito bacana. Legal, isso é um mecanismo bem interessante mesmo, bem eficaz, né? Sim. E eu perguntei para Carol sobre essa questão do jornalismo e a influência, né? Muito interessante essa questão da pauta, né? E como você vê, Carol, essa possibilidade do jornalismo conseguir sempre ajudar as instituições, no caso, divulgando, mostrando o que está acontecendo, às vezes como o poder público pode influenciar ainda mais, e o que você vê que ainda pode ser feito de diferente para que como que eu posso dizer assim, os conteúdos, as informações que as instituições estão fazendo cheguem cada vez mais perto das pessoas, assim, o jornalismo ou essa necessidade de divulgação como um todo, né? Para as pessoas se conscientizarem e verem mais. Eu digo assim, que não são todas as profissões que têm o privilégio de ajudar, né? E o jornalismo, ele concede esse privilégio ao profissional de poder ajudar as pessoas, poder ajudar instituições. Então, é muito bacana a gente poder fazer o mínimo de diferença possível, assim. Às vezes, é o mínimo. A gente dá uma reportagem, dá uma notícia e já faz toda a diferença numa instituição, por exemplo, como a Agape, como o Projeto Novo Amanhecer. Então, eu acho muito interessante isso e muito bacana também. E essa forma de divulgação, assim, acho que hoje as instituições divulgam mais através das redes sociais mesmo, né? Acho que hoje é o maior, assim,
maior veículo pra gente conseguir levar pra mais pessoas, que não é sempre que você consegue uma reportagem na TV, por exemplo, né? Você que trabalhou na produção, por exemplo, de grandes veículos aí, sabe que tem toda uma demanda de muitos assuntos. Infelizmente, a gente não pode ajudar todos que a gente quer. Ao mesmo tempo, naquele mesmo momento. Não tem como. A gente tem que falar de outros assuntos, tem que falar de tragédia, tem que falar de, né, coisas afins. Tudo que tá acontecendo. Mas sempre que a gente pode ajudar, a gente tenta, né? Mas, infelizmente, não cabe tudo à TV, né? Então, acho que hoje continua sendo a internet o maior meio de divulgação das instituições. Sim. E aí vem essa questão também, porque a gente vai sentindo a necessidade de cada vez mais as instituições, elas começam um projeto quase que voluntário, ou que ele surge, né? Ele surge com uma necessidade daquela população. Opa, vamos nos movimentar, vamos começar a fazer. E aí vai surgindo, igual a Mari falou, né? A Ágape começou no espaço cedido de uma igreja, né? O Novo Amanhecer estava com aquela necessidade, e aí a gente começou a desenvolver e fazer. E aí vai surgindo essa necessidade de especialização, né? E aí entra essa questão do marketing digital, porque eu preciso fazer com que as pessoas saibam. Vem vindo essa necessidade da gestão, dos editais. E como que você vê, Mari, que a sua formação em administração de empresas, gestão de projetos, como que ela influencia positivamente num projeto como a Ágape, por exemplo? E o diferencial que acaba fazendo? Então, como a gente estava conversando, né? O começo, né? Todo o começo a gente vai engatinhando, né? As instituições vão engatinhando, até conseguir ter acesso a edital, até estruturar um estatuto, uma ata. E eu acredito que essa formação, ela me ajudou, apesar de eu não estar, né? Como eu comentei, a Ágape faz 30 anos, eu estou lá há 10. Então, quando eu cheguei, a instituição já tinha um estatuto, já tinha uma ata, mas eu vejo isso como uma grande dificuldade, né? Das instituições mesmo, de conseguir caminhar, de conseguir estruturar um bom estatuto, uma ata. E eu acredito que essa formação, né, ela abre portas, né? As instituições também, como a Ágape, a gente tem que prestar conta, né, de todo recurso recebido. E isso também eu acredito que a minha formação ela ajudou. E é muito gratificante, porque apesar de a gente estar mais no administrativo, mas sem o administrativo o social não acontece, né? Sem o administrativo, sem o papel, sem a prestação de contas, sem a gestão, sem a política pública, o social ele não vai. Então, são dois braços que caminham juntos, né? Duas pernas que caminham juntos. Isso é verdade. Ela falando assim que a instituição que você já tem 30 anos, Sim. A que eu tá começando agora. Então, eu vejo muito isso que você fala, sabe? Reflete muito na gente, assim. A gente tá caminhando agora, conhecendo sobre edital agora. E é muito difícil esse processo e não ter alguém, por exemplo, como você, que sabe mais, né, sobre isso, não ter alguém para dar esse apoio, sabe? A gente tem que caminhar, vai patinando, conhecendo, buscando, então é mais difícil mesmo. É aquele estágio, né? E aí você vai percebendo esses degraus que ela vai precisando tomar, né? Mas o objetivo final é o mesmo, né? Que é impactar ali na sociedade e tudo, e aí é o que a gente vai vendo cada vez mais hoje, né? A importância do networking também, né? Que é se conectar com pessoas, com projetos, e cada vez mais de mãos dadas, né? Para que as coisas vão acontecendo, né? Hoje, em São José dos Campos, tem diversas instituições também. Teve até agora, no começo de dezembro agora, que teve uma ação específica que foi das instituições que a Ágape participou, né? Isso. Aqui na cidade de São José dos Campos tem várias instituições, né? E a gente tem até um grupo, né? O grupo PCD, que é o grupo das instituições que atendem pessoa com deficiência. E a gente promoveu um evento lá no Shopping Oriente para todos, né? A nossa intenção foi reunir todos e foi celebrar também, né? E reunir todos que participavam de todas as instituições e fazer um evento bem bacana. Teve música, teve sorteio de brindes, foi um evento bem legal, bem bacana. Carol, você já estava no projeto 4 anos, chegou a pegar um pedaço do período de pandemia ali?
Não, foi pós-pandemia, eu entrei. Foi pós-pandemia e começou ali, né? Isso. Na Associação Ágape teve um fator ali que dificultou ainda mais o período da pandemia, né? E depois desse período, teve algo que mudou também, no sentido assim, eu percebo em alguns lugares o digital começou a ficar mais em evidência, né? Teve períodos de necessidade de aula online. Como que foi isso e o pós também, assim, e o aprendizado? Então, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? Acredito não só as instituições, mas todos, né? E assim, lá na Ágape, a gente sentiu de uma forma bem pesada, porque os atendidos, eles vão até nós, né? E a gente pensa assim... Pra gente, a gente sai pra trabalhar, a gente vai na cidade, a gente faz alguma coisa. E eles, muitas vezes, não. O negócio deles é ir pra Ágape, fazer o atendimento e voltar pra casa. Então, acabou praticamente o social. Então, a gente teve que se reinventar. Então, foi uma parte desafiadora, né? Como o Nelson comentou, essa questão do digital, a gente não tinha tanta experiência. Então, a gente teve que começar a fazer aulas online. Então, a gente foi criando grupos no WhatsApp, separando pelas oficinas, o grupo do teatro, o grupo da música, e os monitores, eles, né, com todo carinho do mundo, gravavam as aulas, gravavam os vídeos, postavam, e a gente ia conseguindo fazer um acompanhamento desse social dentro das plataformas. E o que eu senti que melhorou muito depois da pandemia foi a questão das mídias mesmo. Né? A gente evoluiu muito com questão de Instagram, grupos no WhatsApp, essa questão de aviso, coisa que a instituição não tinha antes, né? Sim. Então, a gente aprendeu na marra a fazer acontecer. A perceber que funciona também, tem algumas ferramentas que podem ser úteis, né? E, Carol, o que tem lá de oficina, de atividade pro pessoal? Quais oficinas que tem hoje? Olha, hoje a gente tem o inglês, né? A gente tem também capoeira, robótica e teatro, que é através de uma instituição privada que tá lá dando essas aulas pra gente. E também tem, deixa eu ver se eu tô esquecendo, e desenho também. Então, a gente tá com 5 atividades hoje. A gente tinha o jiu-jitsu e balé também, né? Mas a gente sabe que o voluntariado é uma coisa, né? Pode ser cíclica também. Infelizmente, assim, a gente depende muito da disponibilidade do voluntário, né? Então, esses professores não puderam mais estar, mas a gente vive buscando, assim, a gente ainda tá procurando, né? Novos professores para ingressar lá, para virarem voluntários. Mas é muito difícil conseguir voluntários, viu? É muito complicado, né? Assim, eu virei as tias eu sou a tia de tudo lá, tia do administrativo, das mídias. Eu coloquei o Instagram lá, o Facebook e tudo mais. E eu tô sempre divulgando, tentando buscar voluntários, né? E eu vejo que tem muito interesse da pessoa em fazer parte, mas ela não quer não quer que aquilo torne uma responsabilidade. Então, é muito complicado pra gente. Ela quer fazer aquilo, um voluntariado esporadicamente, sabe? Então, e a gente precisa de alguém que esteja lá sempre, e não que queira estar só quando convém, só quando dá. Pra gente é muito complicado conseguir alguém pra trazer assim pra dentro, pra ficar. Então, quando a gente consegue alguém que vai ficar, nossa, a gente abraça e fala, não, você não vai sair mais, nunca mais. Então, é muito complicado isso. E também tem essa questão dos momentos, né? E eu acho que vai muito assim, né? Claro que do momento daquela própria pessoa e também a consciência, né? De que, às vezes, você servir, ele também interfere muito em você, né? Porque talvez claro que às vezes tem algumas pessoas que ela precisa sair por causa de compromissos profissionais. Sim. E tudo, conseguiu um emprego e não consigo mais conciliar. Mas poderia ter muito mais pessoas fazendo, vindo e ajudando, se também eles tivessem consciência do quanto servir também retorna de positivo para si, né? E acho que vai num outro caminho de conscientização também, né? Não sei se vocês concordam com esse ponto. Com certeza. Sim, é muito gratificante, né? Essa questão que a Carol disse do compromisso do voluntário é exatamente isso, né? Eles querem, eu vou essa semana, mas semana que vem eu não posso. Aí na outra, daqui 30 dias eu posso, mas eu não posso. Então é complicado, né? E como a gente tem um projeto acontecendo, a gente não pode lidar com essas imprevisibilidades. Não pode, uma estabilidade de, eu vou ser voluntário hoje, amanhã eu já não tô aí. Não tem como eu contar com você. E é como se fosse um emprego CLT mesmo. Sim, você tem que ter a responsabilidade de estar lá. Sim. É verdade. E aí, eu acho que daí é onde entra também essa questão das necessidades desse vínculo também com o poder público, até com as empresas também, né? Porque nesses pontos,
o dinheiro, a verba, o apoio financeiro também, ele influencia muito, né? Porque aí você vai construindo outras necessidades, trazendo profissionais, né? Então, acaba virando uma via de mão dupla aí, e onde entra essa necessidade das parcerias, né? O público e o privado nesse sentido, assim, não privado necessariamente como uma empresa, mas o terceiro setor ali, parceiro do poder público, né? Influencia muito, assim, a Agape já é uma instituição mais formada, né? Como eu comentei no começo, a gente ainda está caminhando, né? O Novo Amanhecer, então a gente não tem essa parceria, por exemplo. A gente não tem esse apoio, a gente ainda não conseguiu esse apoio com a prefeitura. Então, é muito complicado pra gente, assim. A gente é tudo por conta própria. Tudo que a gente faz é por conta própria. Quando alguém quer se voluntariar, a gente já explica, olha... É nós por nós, assim, a gente faz acontecer. Infelizmente, a gente ainda não tem apoio, a gente tá buscando, mas é aqui que acontecem as coisas. E aí a diferença também de até no início, o voluntariado, né, para as pessoas que se voluntariam, às vezes você tem a pessoa que vai ministrar uma oficina, fazer uma oficina, mas também cabe muito voluntário àquela... Por exemplo, uma empresa que é especializada em marketing. Poxa, eu vou fazer essa ação como voluntário aqui. Vai impactar positivamente. Alguém que tem uma visão específica de gestão ou de editais e tudo, e faz um projeto ali em conjunto, né? Às vezes é voluntário, mas ele tem alguns editais, por exemplo, que ele pode, o edital vindo ser aprovado, também passar a receber por aquele tempo e tudo também, né? Então, um braço ajudando o outro, e aí... cabe espaço para voluntários de diversas áreas também, né? Com certeza. Vai abrindo portas, né? Tanto para a instituição como para a vida do voluntário, né? Mari, você comentou de um vídeo, né? Que o Jorge, o Jorginho, né? Ele comentou ali sobre algumas coisas que ele não fazia, que agora ele faz, que ele gosta e tudo, né? E o que mais, assim, te impacta ou chama atenção, por exemplo, que você já viu de atendidos ali relatando para você algo que mudou, que transformou na vida deles, ou que você mesma viu, por exemplo, acontecer ali, além desse depoimento do Jorginho? A gente tem uma atendida que ela começou conosco ano passado, e ela chegava lá, ela não falava com ninguém, cabeça baixa, cabisbaixa, assim, envergonhada, cara de brava. E com o tempo isso vai mudando, sabe? Os monitores vão trabalhando, a assistente social, a psicóloga vai trabalhando e consegue ir trazendo, né? Ela se soltando e fazendo ela ser mais comunicativa, fazendo amizade. Então, assim, isso é muito bom. Uma coisa que eu vejo que também é muito legal é a questão da amizade deles mesmo. Eles vão ficando, assim, tão unidos. Porque, como eu falei, né, a gente trabalha com uma pessoa com deficiência. A gente sabe, né, que hoje em dia, lá pra fora, eles acabam sendo excluídos, né? Então, a amizade, a união deles, a união das famílias, porque as mães também são entre elas e elas. Então, elas vão criando uma amizade, vão criando um vínculo, isso é muito bom também. A gente tem atendido que saiu de lá e conseguiu um emprego, e conseguiu constituir uma família. Então, isso é muito bom, né? A gente tem várias histórias de mudança de vida mesmo. É muito bom. Eu acho que quando você fala isso, né? Teve um atendido que conseguiu emprego, né? Porque às vezes conversando, muitos têm alguns sonhos, né? No caso, principalmente de pessoas com deficiências intelectuais e algumas questões específicas que muitas vezes dificultam o processo deles, né? Ele é mais difícil. E aí você vê alguns sonhos, às vezes, de trabalhar e de fazer e tudo. E quando você percebe, né, algumas transformações, me lembra muito aquela história lá, né? Tá pegando fogo e aí você vê lá o passarinho indo lá e jogando um pouquinho de água, né? E aí fala, pô, não vai adiantar nada, né? Mas se cada um fizer a sua parte, será que não vai adiantar, né? Esses dias eu até recompartilhei um vídeo de um carro que tava pegando fogo numa rodovia. Aí tá... não sei se vocês já viram esse, porque é um recorte de jornalismo, né? E aí o caminhão de água para e ele vai lá ajudar. E aí você vê assim, né? É essa construção que pode fazer E um se espelha no outro também, né? Um serve como exemplo pro outro, né? Se meu colega conseguiu, eu também posso, né? Consigo. A gente tem algumas histórias lá. Atendidos que saíram, que conseguiram um serviço, igual você falou, chega uma hora que eles falam assim, não, agora não dá mais pra mim, preciso buscar novos horizontes, né, novos ares.
E a gente vai vendo aí se eles conseguem serviço, ou então vão para outras instituições que conseguem remunerá-los, né? Então, assim, é muito bom ver a evolução no dia a dia, na vida da família, né? Uma família que às vezes estava passando por dificuldades e a gente consegue, né, dar uma estrutura, ajudar. A gente tem oficina para mães lá também. Ai, que legal. Oficina de costura. Então, é uma oficina de geração de renda para as mães que muitas vezes não conseguem trabalhar porque estão lá, né? Cuidando do atendido, que demandam um cuidado, né, de dia inteiro. E aí elas não conseguem, né, ter uma renda. Então, a gente ajuda também com essa parte da geração de renda. Elas aprendem lá. Tem muitas que já estão aceitando encomenda, vendendo para fora. Então, é muito legal. E lá, Carol? Tem também relato da criançada lá, das crianças, dos adolescentes que falaram, olha, eu não gostava, não sabia, e aí você vê uma evolução, enfim. Sim, lá uma puxa a outra, sabe? Uma criança puxa a outra. Por exemplo, a gente começou o teatro há pouco tempo, né? As crianças estavam fazendo e tinham crianças do bairro que não gostavam do projeto, assim, não gostavam de nenhuma atividade, não queriam estar lá. E, de repente, uma aparecia numa aula. Eu falava, opa, essa daqui não é daqui. E foi ali pelo escutar do amiguinho ali na rua, falando que era muito bacana e que acabou aparecendo lá. Então, um puxa o outro, assim, pra gente é muito bom isso, sabe? De um contar pro outro o que tá rolando. Então, a gente sempre tenta entreter eles ao máximo, colocar uma atividade muito bacana pra um puxar o outro mesmo. Que a nossa intenção é colocar todas as crianças da comunidade ali dentro. E aí também é aquela diferença que muitas vezes eles podem estar vão estar com certeza num momento que eles estão descobrindo também as suas habilidades, né? As afinidades, né? E aí, às vezes, ele vai lá fazer uma atividade, por exemplo, e não se encaixa. E às vezes tem pessoas mesmo, né? Tem pessoa que não vai se dar bem no futebol, mas vai se dar bem no teatro. Tem pessoa que não vai se dar bem no teatro, mas no futebol, no vôlei, no esporte, na natação. E aí vai construindo, né? Na escrita, enfim. Então, é um processo de descoberta que pode ser muito bom para eles, né? Porque se ele tem a oportunidade de... Eu não me dei bem no futebol, vou voltar para casa. Mas aí teve a oportunidade de ter um contato com o teatro ali, funcionou. As portas vão se abrindo também por esse outro caminho, né? Uma atividade que faz muita diferença na vida deles, que a gente vê, é o inglês lá, né? A gente tem a nossa professora Thaís, e assim, as crianças vão pra aula dela falando, nossa, professora, eu tenho inglês na escola e sou eu que arraso na sala de aula. Eu aprendi isso aqui na aula, no projeto, e eu tô aprendendo isso agora na escola, mas eu já sei. Então, é muito bonitinho ver como elas interagem, sabe, com a aula, assim, gostam muito. Porque isso vai motivar ela também, né? Olha, eu estou me destacando, então eu tenho capacidade, e aí vai trazendo um senso, e esse senso vai fazendo com que ela se interesse cada vez mais e aprimore, né? Com certeza. Isso impacta bastante, né? Eu acho interessante isso que você comentou, Nelson, com relação às limitações, né? A gente entende que realmente tem uma pessoa que não vai se dar bem no futebol, mas vai se dar bem na música, né? Então, isso a gente vai trabalhando e a gente vai descobrindo. A gente sempre fala para todas as mães, né? Para todos os responsáveis lá, que, assim, às vezes a leitura, a escrita, pode ser que não aconteça, mas ele vai ter um talento gigantesco no teatro. Ele vai interpretar como ninguém. Coisa que talvez você ou eu, a gente não consiga fazer. E ele vai desenvolver aquilo maravilhosamente bem. A gente tem atendido lá que toca uma bateria, faz uma manutenção, uma bateria num violão. E, assim, ele tem essa certa dificuldade na leitura e na escrita, mas com a música, ele deslancha. Então, assim, a gente realmente descobrir as potencialidades de cada indivíduo, né? E o experimentar também, né? Independente de ser bom naquela atividade ou não, ele pôde experimentar aquilo, né? Eu acho que o legal de passar por várias atividades dentro da instituição é isso. Passou por aquilo, experimentou, viu que não gosta, tudo bem. Mas você teve a experiência de experimentar aquilo. Exatamente. Teve a vivência, ele teve, mas acabou escolhendo esse aqui, teve mais afinidade e tudo, mas não significa que ele não vá não fazer aquele outro, não vai focar, mas ele já se descobriu, né? E aí é um grande diferencial já também que ele vai aplicar para a vida, né? E aí ele se destaca naquela atividade que ele viu, que ele tem um bom potencial, e isso vai, com certeza, interferir em outras áreas da vida dele também, né? Da pessoa e tudo mais, né? Pô, muito legal esse bate-papo, né? Principalmente sobre essa
essa área, assim, que é sempre importante, né? Pra gente falar, pra gente... Sim, se for ficar pensar, falando disso aqui, a refletir. gente vai que vai, embora, né? Tem né? muita coisa pra falar. Agora, Carol, uma curiosidade sobre uma questão. 6 anos, de 6 anos, aí é 14, 15, 16, né? E eles vão seguindo ali, crianças e adolescentes. Todos são bem quietinhos lá? Não, né? A gente sabe que não, né? São terríveis, mas a gente gosta desse clima, né? É gostoso. E lá dentro, o comportamento deles, eu vejo que é muitas vezes muito diferente dentro da instituição e em casa, né? Às vezes a gente percebe isso, mas não tem como, né? A bagunça tem que ter. Mas a gente consegue controlar, assim, dá uma controlada. Mas eu perguntei isso, é claro que a gente sabe, né? Principalmente criança e adolescente, Sim, né? Mas tem uma questão também que acho que uma coisa que a Mari comentou, que é a questão de buscar essa interligação com a família, né? Sim, Eu acho que a gente consegue perceber também que a família faz a diferença no comportamento deles, mas isso que você falou também é perceptível, né? Às vezes ele vai ter um comportamento lá na família, mas aqui é outro. Sim, E isso vai ajudando a transformar, talvez até a em nossa casa, diretora né? recebe muitas mensagens, assim, por exemplo, nossa diretora se chama Fabiana, né? Ela recebe mensagem de manhã assim, olha, hoje fez bagunça aqui em casa, dá uma chamada aí, fala que vai ficar sem a aula, fala que vai ficar sem vir, vai ser suspenso. Daí a gente já vê que dá uma mudança no comportamento, assim, só com o fato da gente falar pra ele que a gente vai cortar ele da aula, por exemplo, sabe? Ou, vai ficar um dia sem vir, hein? Sua mãe comentou que não tá muito legal em casa, ou então você melhora em casa pra você poder participar do projeto e tudo mais. Então é uma via de mão dupla ali entre a mãe, né, entre a família e a criança. Mas é muito importante mesmo ter a presença das mães, assim, no projeto, elas poderem estarem junto com a gente em conjunto para saber como que a criança tá indo, né? É uma das regras do projeto, né? Enquanto inscrita, a criança, ela precisa frequentar a escola, ter boas notas. A gente sempre pede isso, a gente faz reunião com os pais, né? Sempre que pode, para poder ver como que a criança está indo na escola. Também tem a regra de faltas do projeto. Mais de 3 faltas, assim, a gente não aceita. Tem sempre que justificar para conseguir fazer um negócio bacana, né? Criar uma regra também, que aí a própria criança, adolescente vai acostumando com aquilo também e colocando isso pra vida, né? Isso é muito, muito bom, muito importante, né? E essa questão da família, a gente percebe mesmo que é super importante, assim, e vai gerando... muitas transformações, né? Agora, Carol, você falou 4 anos no projeto, né? Que você está participando como voluntária e tudo, mas você, durante os últimos anos aí, passou por redações, né? Band, TV Vanguarda, Isso. Globo, TV Câmara, São José dos Campos, isso mesmo, né? E principalmente Band e Vanguarda, eu acredito que a redação, a produção ali seja bem corrido, né? Nossa. É intenso. Hoje, eu falo assim que hoje eu não consigo saber o que eu fiz pra conseguir conciliar tudo, assim. É isso que eu ia perguntar. Conciliar, mas você conciliou ainda assim. Conciliei, eu saía da redação, e olha que eu pegava a estrada todos os dias, né? Que eu trabalhava aqui em São José, voltava pra Taubaté e ia pro projeto. Mas eu sempre tava lá, toda noite tava lá. Mas era muito difícil, era cansativo, mas... Na hora que a gente tá lá fazendo as coisas, a gente nem lembra do cansaço, sabe? A gente tá tão envolvido ali no que precisa que é automático, vira uma rotina mesmo. Você tá trabalhando, sair, já ir pro projeto, vira uma rotina. E Mari, também a Mari que é mãe, né? E tem toda também... aí durante um período, acredito que tinha faculdade, especialização, pós, e aí também olhando bastante para o projeto ali, porque exige uma carga de atenção muito intensa, né? É uma escolha, né? E eu sei que vocês fazem esporte ainda e tudo, né? A gente tenta conciliar tudo, né? O trabalho, os projetos, a família. Então, a gente vai tentando, realmente é uma correria, né? A gente sabe...
Mas eu acho que quando a gente trabalha com o terceiro setor, né, é o que a Carol falou, a gente nem vai dando conta, a gente vai fazendo. Eu não sei lá a equipe de vocês, mas a nossa equipe ela é reduzida, é uma equipe pequena. Então a gente, apesar de eu ter uma função, a gente acaba fazendo tudo, né? Sim. A gente acaba virando a tia também, se a gente da precisar ajudar limpeza, na cozinha. do administrativo, da a gente cozinha, vai correndo tudo. pra tudo quanto é lado. O que precisar, a gente tá lá. E essa correria, né, a gente tentando conciliar tudo é bom, né, ao mesmo tempo, apesar de ser corrida, é muito bom. E a gente vai dando conta, né? A gente vai dando conta, vai se ajustando, vai apertando os horários e no final a gente dá conta. Com uma boa organização, tudo funciona bem. Tem que ser, porque senão não rola, assim. Tem que ser organizado, senão não tem como dar conta. É verdade. Bom, gente, agora nossa conversa aí vai chegando ao fim, né? Queria agradecer a presença da Mariana, gestora lá da Associação Ágape, da Caroline, né? Jornalista, trabalhou comigo e participa aí como voluntária do projeto Novo Amanhecer, da Associação Ágape para Educação Especial. Conta pra gente finalizar aqui, como que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais do trabalho das instituições, né? Se é pelo Instagram, enfim. Isso, o nosso é pelo Instagram, né? @Associação Ágape. Pode seguir a gente lá, a gente sempre tá postando as atividades, os eventos, né? Como doar. Então, assim, a nossa porta de entrada é pelo Instagram. Mas também pode fazer uma visita, a gente tá lá disponível para receber todo mundo, conhecer. E é isso. E se uma empresa também quiser impactar, doar, uma pessoa. Com certeza pode entrar em contato, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo telefone da instituição. E aí a gente também tem projetos, né, incentivados pelo Ministério da Cultura, então a gente recebe também imposto de renda. Então, de qualquer forma, a gente está à disposição. Tem várias formas. Várias formas de ajudar. E qual que é o Instagram lá? Como que... Nós estamos também nas mídias, tanto Facebook, WhatsApp, Instagram. No Instagram é novoamanhecer.piratininga, que é o nome do bairro, né, que o projeto está inserido. E pode entrar em contato com a gente por essas redes sociais. Pode fazer uma visita também, quem sabe virar voluntário, né? Que é sempre muito bom. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Pode procurar a gente lá. Tá certo, muito bom. Gente, obrigado pela presença mais uma vez. E a gente volta com o próximo podcast aqui realizado pela Max.